Olá! Hoje a gente vai mergulhar em umas histórias bem diferentes, sabe? Sobre heróis que ninguém dava nada por eles. Campeões que surgiram assim, do nada, em tempos de desespero total e que mudaram o rumo de tudo. A gente vai analisar essa fé que, olha que curioso, encontra a vitória justamente onde parece haver só fraqueza. O autor de Hebreus aqui, ele está quase sem fôlego listando esses nomes. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. E o mais interessante é que o que une essa turma não é a perfeição, de jeito nenhum, mas sim a fé que eles tiveram diante de situações que pareciam, sinceramente, impossíveis de resolver. E que mundo era esse em que eles viviam? Imagina só, viver numa época de opressão brutal, onde a sua nação estava totalmente em desvantagem, sabe? Cercada por inimigos muito mais fortes. O cenário era de puro caos e desespero. E olha, quando a gente fala em desvantagem, não é nenhum exagero. Os inimigos deles tinham exércitos gigantescos, armas muito melhores, mais tecnologia de guerra. Humanamente falando, a derrota era a única coisa que fazia sentido. Era o fim da linha. Mas o que torna essas histórias tão incríveis é que os heróis escolhidos estavam longe de ser perfeitos. Muito pelo contrário. Eles eram cheios de falhas, cheios de dúvidas, de fraquezas, e é exatamente isso que torna as vitórias deles algo tão extraordinário. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Gideão, ele vinha da menor família, do clã mais insignificante. Baraque tinha um medo danado de ir para a batalha sozinho. Sansão, com toda aquela força absurda, não conseguia dominar as próprias paixões. E Jefté era um excluído, rejeitado pela própria família. Ou seja, cada um ali carregava um fardo pessoal bem pesado. Então a pergunta é, de onde vinha a força deles? E aqui está o ponto central de tudo. Não vinha deles mesmos. A fonte era divina. Justamente nos momentos de maior crise, eles recebiam uma capacidade sobrenatural, uma força que os equipava para a tarefa que eles tinham pela frente. E essa dependência de um poder maior se transformou numa estratégia completamente contra o que a gente imaginaria. Eles não venceram apesar da fraqueza, mas sim através dela. Essa estratégia toda pode ser resumida em 3 pontos principais. Primeiro, uma dependência total da direção divina, tipo confiar de olhos fechados. Segundo, uma coragem absurda para entrar em lutas completamente desiguais. E terceiro, uma persistência que não se abalava, mesmo com a pressão no máximo. Para a gente entender isso na prática, vamos voltar para a história de Gideão. Ele começa com um exército de 32 mil homens. É gente pra caramba, né? Um número bem considerável. Só que aí, a estratégia divina não foi de somar, mas de subtrair. A ordem foi para ele mandar para casa todo mundo que estivesse com medo. E o exército, claro, começou a encolher. E muito. E ele termina com 300 soldados. Só 300. Isso é radical demais. É a prova de que a confiança dele não estava nos números, na quantidade, mas sim na fonte de onde vinha o comando. E essa é a grande lição da história do Gideão, né? O sucesso não depende da montanha de recursos que a gente tem, mas da obediência à estratégia certa que vem da fonte certa. E a coragem deles para lutar? Eles usaram o que tinham nas mãos. Sansão usou a queixada de um jumento. Gideão, trombetas e vasos de barro. A fé transformou objetos simples do dia a dia nas ferramentas que eles precisavam para conquistar a vitória. E tem mais, a persistência dessa turma era impressionante. Mesmo exaustos, sabe, arrasados no meio da batalha, eles continuavam lutando. É como diz o texto, foi da própria fraqueza que eles tiraram forças para seguir em frente. Bom, essa análise da história antiga é fascinante, mas a grande questão é, como é que a gente traz isso para o nosso mundo? Como essas estratégias se aplicam nos desafios que a gente enfrenta hoje? A pergunta é essa. Como um plano de batalha de milhares de anos atrás pode ter alguma relevância para quem está enfrentando um projeto super complexo no trabalho, uma mudança de carreira ou até uma crise pessoal agora? Olha, essa comparação aqui é muito poderosa. Pensa bem, o jeito normal de pensar, a sabedoria convencional diz o quê? Foque no que te falta. Já a estratégia da fé diz o contrário. Otimize o que você já tem. O mundo exige qualificação total, mas a lógica da fé é outra. Deus procura por quem está disponível. O senso comum grita, para quando cansar, mas a fé ensina a gente a buscar combustível na promessa para poder continuar. Então, o ponto crucial é este. Nossas limitações, nossos pontos fracos, não são desqualificações. Pelo contrário, são o palco perfeito para que um poder muito maior
atue e se manifeste. Chegando então na nossa conclusão, vamos resumir as lições mais importantes que a gente pode tirar dessas histórias para a nossa vida hoje. Primeira lição: não se sentir desqualificado pelas próprias limitações. É só lembrar do Gideão. Segunda, usar a criatividade com os recursos que já estão aí, à mão. E terceira, encontrar o combustível certo, aquela motivação que vem da promessa para continuar lutando mesmo quando o corpo e a mente pedem para a gente parar. A tese central, a ideia principal de tudo isso é a seguinte: a vitória não é algo que a gente gera com a nossa capacidade. Ela é entregue por Deus àqueles que, mesmo com tudo contra, ousam crer na sua estratégia e no seu poder. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. E se aquele ponto que parece ser a maior desvantagem, a maior fraqueza de todas, for exatamente o elemento que Deus vai usar para construir a maior vitória da sua vida? Fica aí para a gente pensar.